Esse vídeo é a segunda parte e conclusão do especial do Absonauta sobre o caso Varginha, o caso mais importante da ufologia mundial. Para não perder nada, clique aqui nesse card e assista o primeiro vídeo. Está absolutamente imperdível. Em seguida você retorna aqui. Era madrugada e o neurocirurgião Dr. Ítalo Venturelli, que era o especialista responsável da área nos dois principais hospitais de Varginha, Regional e Humanitas, vinha a pé do seu consultório próximo até o Regional, onde, naquele final de semana, havia realizado cirurgia em uma criança. Ao chegar ao hospital, notou que, estranhamente, havia vários caminhões camuflados do Exército estacionados na área reservada aos carros dos médicos e funcionários, na parte de trás da unidade. Percorrendo os corredores, ele percebeu que algo estava fora da normalidade. Alas inteiras estavam bloqueadas, portas trancadas e havia a presença de autoridades fardadas circulando. Foi quando, de repente, ele deu de frente com um rosto conhecido. Um colega médico mais jovem, que ele chamou de Dr. Marcos Vinícius, o interpelou. Queria sua opinião acerca de um procedimento que havia realizado mais cedo. O Dr. Ítalo conta que foi discretamente conduzido pelo jovem médico até um quarto de internação afastado, onde estava uma enorme câmera filmadora posicionada sobre uma mesa. A ele foi apresentada uma filmagem em preto e branco. A resolução não era muito clara e o objeto do registro causou no médico uma certa confusão. Ele não tinha certeza para o que estava olhando. Seria uma criança com um caso severo de hidrocefalia? O jovem médico encarou por um segundo e, mal disfarçando sua apreensão, apontou para o canto do quarto, onde um biombo bloqueava a visão de uma cama hospitalar. No leito, atrás da divisória, estava acomodada uma entidade que Dr. Ítalo prontamente identificou como não humana. Suas proporções eram a de uma criança de 7 anos de idade, pele branca e olhos cor de malva. Logo após o choque inicial, o automatismo do protocolo profissional tomou conta das suas reações e o médico, então, se pôs a examinar aquela criatura. O ser estava calmo, sem dor, sem sangramento, respirava normalmente. Foi quando aconteceu o contato visual. O médico foi invadido por uma poderosa sensação de humildade. O doutor conta que o alienígena emanava uma aura de paz inexplicável e que tinha pleno entendimento de onde estava e de quais eram as intenções dos médicos para com ele. Ele ainda acrescentou que a imponência do ser o fez se sentir diminuído e que a criatura o avaliava sem julgamentos. Doutor Ítalo, ciente de sua posição na comunidade e do que estava em jogo, caso revelasse aquilo que viu, fez silêncio por quase 30 anos. Foi por volta de 2023, quando alguns canais dedicados à ufologia começaram a reagir a uma publicação feita pelo médico, onde ele descreve uma fictícia partida de xadrez com o alienígena. No conto intitulado A Universal, o doutor dá detalhes sobre a anatomia do ser, descrevendo o crânio como maior que o humano e de aspecto praticamente translúcido. O texto revela ainda que a estrutura cerebral dos ETs é substancialmente semelhante à humana, mas com 3 ventrículos, um a mais que nós, sendo o terceiro central e mais bem desenvolvido. A partir do ventrículo maior saem 3 canalículos em direção à região frontal, configurando o que seriam órgãos sensoriais. Essa arrumação evolutiva do cérebro da criatura teria originado a famosa descrição dos 3 chifres na testa. Nessa data, houve a remoção de 2 criaturas das dependências do Hospital Humanitas, uma morta e outra viva.
A missão foi coordenada pelo tenente-coronel do Exército, Olímpio Vanderlei, e contou com o suporte da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros de Varginha. Um contingente de cerca de 20 profissionais da saúde, entre médicos, paramédicos e algumas enfermeiras, usando luvas e máscaras cirúrgicas para evitar contaminação biológica, trabalhou nessa operação. Tudo foi documentado e registrado em vídeo e testemunhado por dezenas de pessoas, entre militares e civis. Os caminhões teriam estacionado de ré no pátio, entrando na unidade através de um enorme portão lateral. Foi então improvisado um corredor de tapumes feito com lençóis estendidos para bloquear de olhares curiosos a passagem dos caixotes de madeira contendo os seres. Uma das caixas, ainda aberta, foi deitada sobre cavaletes por 2 bombeiros que auxiliavam na remoção. Dentro dessa caixa estava uma criatura, aparentemente morta, cor marrom escura, grandes olhos vermelhos salientes sem pupilas e que parecia não ter pálpebras, enormes pés bifurcados com dedos separados em formato de V, mãos com 3 dedos, os joelhos apresentavam ferimentos, como se estivessem esfolados. Notava-se que o ser estava deitado com a barriga para cima e parecia estar coberto por um óleo em todo o corpo, exalando um cheiro horrível de amônia. Um dos médicos, que teria sido o último em Varginha a examinar o alienígena, abriu sua pequena boca e com uma pinça esticou para fora o que pareceu ser a língua. Era longa, preta, fina e brilhante como uma fita. Depois de ser liberada, a língua se recolheu sozinha para dentro da boca da criatura. Eles então instalaram a tampa e selaram o caixote com enormes parafusos borboleta. Cobriram com tela e amarraram. As 2 caixas foram carregadas na caçamba do caminhão camuflado e a lona foi baixada. Um comboio saiu do sul de Minas, com forte esquema de segurança, em direção à escola de cadetes do Exército em Campinas. De lá, as criaturas foram transferidas para a Unicamp, onde o HC, na época, era o mais bem aparelhado do Brasil. Disse que debaixo do HC da Unicamp existe um laboratório de medicina construído na década de 70 para propósitos militares e que seu acesso é controlado por cartão magnético e biometria. Nesse laboratório, a criatura morta teria sido autopsiada pelo renomado legista Fortunato Badam Palhares, tendo como colaborador um cientista alemão. As rotinas de estudo sobre os seres teriam sido aceleradas porque eles deveriam ser embarcados, mais os destroços da nave, com urgência, no cargueiro C-17 que ficou estacionado no hangar em Viracopos. Em seguida, todo o material recolhido em Varginha, biológico e tecnologia não humana, foi entregue aos americanos e decolou naquela mesma semana rumo à América do Norte. A história explode na grande mídia. A primeira reportagem de grande impacto na Rede Globo sobre o caso Varginha foi exibida no Fantástico nesse dia. Na matéria, as meninas Liliane, Valquíria e Kátia descrevem um encontro com o ser e é revelado o primeiro retrato falado do alien. A repercussão da reportagem foi sentida em todo o país e houve ecos na imprensa estrangeira. Naquela semana, o Brasil parou para discutir o desenho do ET e o relato das irmãs Silva. O sucesso foi tanto que a chefia de jornalismo continuou enviando equipes para Varginha por semanas seguidas, alimentando o Ibope com novos desdobramentos. Antes do final daquele ano, mais 2 matérias sobre o caso seriam exibidas no Dominical da Globo. Após a intensa operação de captura do dia 20 de janeiro, surgiu um abscesso na região da axila do braço esquerdo do policial Xerezi, aparentemente resultado de um pequeno corte que ele recebeu do ser. O tumor foi removido, mas Xerezi seguiu sofrendo com dores corporais severas. Houve febre que foi piorando e um processo progressivo de paralisia de seus membros se instalou. Foi internado no Hospital Bom Pastor e, em 10 de fevereiro, transferido para a UTI do regional. Sua família ficou muito confusa, porque se tratava de um jovem perfeitamente saudável. Antes de piorar, ele teria pedido à irmã, Marta Tavares, para descobrir o que havia de errado com ele, já que não conseguia aceitar os motivos do agravamento de sua saúde. Às 11h45 de 15 de fevereiro, Marco Elixerezi vem a óbito. O jovem, que gozava de excelente saúde, apresentou uma deterioração fulminante do quadro clínico.
O médico que o atendeu, o Dr. Luiz Alberto Severo, não foi convincente em sua explicação do porquê o tratamento convencional para a infecção não surtiu efeito e porque o sistema imunológico do policial colapsou tão rapidamente. O laudo oficial apontou a causa da morte como septicemia, causada por bactéria comum. No entanto, Pacatini e demais investigadores argumentaram que o Dr. Severo e outros médicos omitiram a causa primária da infecção, o suposto contato direto do policial com a criatura e as toxinas ou micro-organismos desconhecidos que ela poderia carregar. Era uma agradável noite de domingo e, no restaurante rústico localizado nas dependências do Zoológico de Varginha, um grupo de pessoas importantes, incluindo comerciantes, fazendeiros e políticos da cidade, se reunia para a festa do dia de Tiradentes. O nome do casal Klepf, Sr. Marcos e Sra. Terezinha, constava da lista de convidados, pois o Sr. Marcos Klepf era vereador na cidade, homem muito conhecido e respeitado. Durante o jantar, surgiu na mesa a conversa de que a diretora do zoológico, doutora Leila Cabral, estava perplexa por causa das mortes repentinas e sem explicação de alguns animais saudáveis de espécies diferentes que havia ocorrido há poucos dias. Dona Terezinha Klepf, que estava entediada com o assunto, começou a ficar com muita vontade de acender um cigarro. Como era a única fumante da mesa, pediu licença aos demais, pois queria ir à varanda do restaurante com a intenção de relaxar um pouco entre um trago e outro. Lá fora, a noite era clara e morna. Os holofotes externos daquele setor não haviam sido acesos e as luzes da varanda estavam apagadas. Os únicos sons eram os da festa lá dentro e do vento que soprava através das copas das árvores ao redor do restaurante. Os bichos daquela noite em particular estavam bastante quietos. A senhora se sentou calmamente na semi-escuridão do alpendre, acendeu um isqueiro e encostou a chama na ponta do cigarro. Dona Terezinha viu o ser logo que a brasa vermelha brilhou. Ele estava de pé do lado de fora, imóvel, a não mais que 5 metros de distância. Uma cerca de tela separava os dois. Olhava fixamente para ela, em absoluto silêncio. A descrição da criatura era praticamente a mesma das meninas. Olhos vermelhos sangue saltados para fora da caixa craniana, pele marrom brilhante e braços finos com mãos de 3 dedos. Pareceu a Dona Terezinha que o alienígena usava um capacete de metal dourado. E esse foi o detalhe diferente aos outros avistamentos acrescentados pela senhora. Em estado de choque, a senhora Terezinha permaneceu ali parada por mais ou menos 5 minutos. Ela estava com muito medo e não entendia o que era aquela coisa. Os olhos dele brilhavam num desconcertante reflexo, igual às luzes de freio de um automóvel à noite. Com algum esforço, a senhora se levantou devagar da cadeira e se afastou, indo de volta ao interior do restaurante. Enquanto ela se retirava, percebeu que o ser a acompanhava com a cabeça, sem jamais tirar os olhos dela. A bituca que restou do cigarro não fumado ficou acesa queimando sozinha no chão, ao lado da cadeira, na escuridão da varanda. Mais tarde, os investigadores apuraram que os animais mortos de maneira abrupta haviam sido intoxicados por substância não identificada. Mais precisamente, o relatório do veterinário encarregado, Dr. Marcos Mina, consta a expressão intoxicação cáustica sem causa aparente. Os animais perdidos naquele incidente estranho foram uma anta, 2 cervos adultos, uma jaguatirica e uma arara azul. Era por volta de 22h30 e a família Silva já se preparava para ir deitar quando o som de palmas foi ouvido no portão. A jovem Valquíria foi atender e viu que 4 senhores distintos, vestindo ternos pretos, estavam parados ao lado de um Opala azul escuro estacionado em frente à sua casa. Quando ela se virou para avisar sua mãe da presença daqueles visitantes inesperados, os 4 passaram para dentro e trancaram o portão, invadindo o corredor da residência sem nenhuma cerimônia.
Dona Luísa correu para trocar de roupa, achando que fossem seus amigos ufólogos, Pacatini e Ubirajara, aparecendo sem aviso, talvez com a imprensa. Para surpresa da mulher, esses cavaleiros nada tinham a ver com os seus conhecidos. Eles foram entrando na sala e, sem rodeios, declararam que estavam ali por um propósito muito específico. Seus nomes e quem os mandou lá não importava, que essa seria a única vez que a família os veria. Pressionaram, dizendo que uma decisão muito importante deveria ser tomada por Dona Luísa e que não havia tempo. Eles tinham uma oferta a fazer e esperavam da família Silva uma resposta imediata. Foi oferecida à senhora Luísa e às meninas uma fabulosa quantia em dinheiro, um montante suficiente para mudar totalmente a realidade delas. Para receber esse dinheiro, a família deveria esquecer Vitório Pacatini, o Birajara Rodrigues e ir embora de Varginha imediatamente. Eles colocariam as meninas em frente das câmeras e as gravariam declarando que a história do ET era apenas uma piada que foi longe demais, que elas estavam arrependidas e que sentiam muito por todas as mentiras que contaram. Elas não precisavam se preocupar com nada, seus associados decidiriam onde, quando e de que forma a mensagem seria transmitida. Enquanto um daqueles homens falava, outro anotava tudo em uma caderneta. Os outros dois ficaram em silêncio durante toda a conversa e Dona Luísa começou a achar que eles não eram brasileiros. Perplexa, a mãe das garotas não conseguiu responder sim ou não. Precisaria pensar na oferta. Ela então ofereceu aos homens um café e, quando foi à cozinha, voltou com uma faca escondida na roupa. Logo depois, os homens de preto foram embora. Demonstrando enorme coragem e força de caráter, a senhora Luísa decidiu ir à imprensa e contar tudo o que se sucedera envolvendo essa descarada tentativa de suborno. Na coletiva, mais uma vez, as meninas repetiram tudo o que haviam visto, acrescentando comentários sobre insultos e ironias que estavam sofrendo. Desde os acontecimentos de 20 de janeiro, elas viviam com medo e estavam sendo alvo de crítica por muitos na cidade. A mãe das garotas foi totalmente aberta sobre o episódio e deixou claro que a honestidade de sua família não estava à venda e que não se dobrariam a nenhuma tentativa de intimidação. A máquina da política de acobertamento revelando suas engrenagens sujas. Naquele ano, o imaginário dos brasileiros foi sequestrado pelos relatos que vinham do sul de Minas. Jornais, revistas e os programas de TV mais populares espremeram a história até a última gota, muitas vezes apelando para o sensacionalismo cínico. O comando da ESA, que havia sido amplamente mencionada nas notícias, com sua imagem sendo exposta em vários meios de comunicação, considerou apropriado manifestar-se publicamente. No começo de novembro de 1996, foi encaminhada uma carta à imprensa mineira, com especial atenção aos veículos de comunicação da cidade de Varginha. No dia e horário informados no comunicado compareceram à ESA dezenas de jornalistas pertencentes a diversos meios de mídia, dos maiores e mais conhecidos nacionalmente até os pequenos jornais da região. O auditório ficou lotado, com iluminação, câmeras e gravadores apontados para o rosto do representante do Exército Brasileiro, que ia, finalmente, dar sua versão oficial dos fatos. O escolhido para a tarefa foi o comandante da ESA, general de brigada, Sérgio Pedro Coelho Lima. A coletiva durou alguns minutos e não poderia ter sido mais tensa. Caso houvesse... saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando em prol do Exército, em prol da nação. Isso tem como ser comprovado? Para quê? A imprensa. Por quê? Não se quer provar os fatos? Tem que provar. Tudo que eu tinha a dizer. Mais tarde, em 2001, o Discovery Channel, produtor do especial A Semana da Invasão Extraterrestre, dedicou um episódio inteiro sobre o caso ET de Varginha. Há um trecho nesse documentário que chama a atenção por conta da explicação desastrosa que o oficial de Relações Públicas da ESA, o Major Causa, oferece sobre os acontecimentos de 20 de janeiro de 1996. Houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato da
de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha. Totalmente bizarro. Retornando a 1997, Vittorio Pacatini conta que recebeu uma convocação para comparecer à ESA em Três Corações. Ele havia sido indiciado em uma investigação militar que ocorria dentro das Forças Armadas Brasileiras e, portanto, deveria apresentar-se para dar seu testemunho. Na data marcada, o ufólogo, acompanhado de seu advogado, foi levado à presença de um certo coronel da infantaria, especificamente designado para conduzir a investigação. A atmosfera do encontro foi descrita por Pacatini como extremamente tensa. Ficava claro para ele que o IPM estava sendo conduzido para tentar descobrir quem eram os informantes que o estavam ajudando, vazando informações do mais alto grau de segredo militar e que eram consideradas estratégicas para a segurança nacional. Pacatini se manteve sério e centrado durante todo o depoimento, respondendo calmamente ao coronel que não revelaria o nome de ninguém e que se reservaria seu direito constitucional de permanecer calado. Por fim, em uma manobra inesperada, Pacatini surpreendeu o coronel com uma inusitada proposta. Se o militar quisesse, ele estaria disposto a uma conversa reservada onde poderiam abrir o jogo, provando que as ações militares realizadas em Varginha foram para proteger o planeta Terra e o povo brasileiro de uma invasão alienígena iminente. Vittorio Pacatini prometeu guardar segredo perante a mídia e a comunidade ufológica, caso o coronel confiasse nele. O comandante então tirou os óculos, os abaixando sobre a mesa, e encarou o ufólogo com uma expressão sisuda por vários segundos. Em seguida, respondeu secamente: "Não." Algumas semanas depois, o Exército concluiu o inquérito, informando que Vittorio Pacatini não havia cometido ofensa às forças militares do Brasil. No entanto, declararam que ele estava o tempo todo equivocado. Nenhuma captura de ET teria sido levada a cabo pelos oficiais da ESA no Jardim Andere em janeiro de 96. O documento encerrava o caso, afirmando que as testemunhas teriam se confundido. O que acreditavam ser uma criatura extraterrestre era, na verdade, o cidadão conhecido como Mudinho, um morador do bairro e portador de deficiência. Desde o início da apuração do caso, os ufólogos tiveram seus passos monitorados pelas autoridades. É consenso entre os investigadores que todos os seus movimentos estavam sendo observados. Pacatini, Edson Boaventura e os outros afirmam ter absoluta certeza de que suas ligações telefônicas eram gravadas e que, muitas vezes, seus deslocamentos pela região sul de Minas Gerais eram acompanhados por figuras obscuras. Assim que tomou ciência dos grampos telefônicos, Pacatini passou a ser mais cuidadoso, usando apenas telefones públicos ou mesmo mandando mensageiros para fazer contato e trocar informações com seus informantes. As tentativas de represália também interferiram bastante na frequência com que as reuniões ocorriam. O grupo de investigadores, como um todo, foi obrigado a adotar uma postura de maior cautela. Ameaças foram recebidas e as tentativas de intimidação foram escalando, até o ponto em que a família Pacatini sofreu um verdadeiro atentado. Um tiro de fuzil de alto calibre foi disparado contra a residência da mãe do ufólogo. Havia pessoas na casa e, felizmente, ninguém ficou ferido. A bala atravessou a pesada porta de madeira maciça, furou a tampa do piano e foi se alojar fundo na parede do outro lado. Os vizinhos escutaram e houve alvoroço na rua. Vittorio Pacatini conta que, da sua sacada, pôde observar um certo Opala azul escuro, com as luzes apagadas, se afastar rapidamente e desaparecer na esquina. Apesar dos avanços conquistados na elucidação dos fatos ocorridos em Varginha, o clima de paranoia gerou estresse emocional intenso em todos os integrantes do grupo. Isso contribuiu para que alguns membros se afastassem da linha de frente para preservar suas vidas pessoais e carreiras. Mais do que os ufólogos, foram as fontes militares e testemunhas civis que sofreram as maiores ameaças. O medo de que seus informantes fossem prejudicados ou até presos fez com que os investigadores barrassem a divulgação de certas informações, o que acabou esfriando a dinâmica do grupo. O IPM concluiu que o caso era uma série de equívocos e isso trouxe descrédito ao trabalho dos ufólogos na época, gerando um sentimento de luta contra um gigante imbatível. Considerado o rosto do caso,
O advogado e ufólogo Birajara Rodrigues passou por uma transição intelectual profunda. Com o tempo, ele se tornou cético em relação às provas físicas do caso e passou a focar na análise do mito e da sociologia do fenômeno. Isso gerou um racha irremediável com membros que defendiam a tese puramente extraterrestre. Era o fim da parceria com Vittorio Pacatini. Houve sim um clima de intimidação e a influência direta dessas ameaças na dissolução do grupo pode ser considerada ponto de debate. No entanto, o rompimento foi mais por um esgotamento de recursos e paciência do que uma rendição por medo. Sem provas definitivas como o corpo da criatura ou destroços da nave e enfrentando um muro de silêncio militar, o grupo simplesmente não tinha mais para onde avançar unido. Esgotado e necessitando de um tempo para pensar, Vittorio Pacatini resolve então afastar-se da ufologia pública. Ele ficou em silêncio por 25 anos. Hoje, todo mundo carrega uma câmera no bolso. O incidente ocorreu em 1996. Uma década separa as pessoas comuns da tecnologia dos smartphones. Apesar das limitações do tempo, os investigadores do caso Varginha têm absoluta certeza de que existem registros em filme, VHS e fotográfico das criaturas. É praticamente certo que as necrópsias realizadas no Hospital Humanitas e nos laboratórios médicos da Unicamp foram amplamente documentadas em imagens. E os registros de campo originais da operação de captura e transporte coordenadas pela ESA devem estar nos arquivos classificados da inteligência militar. No Brasil, o sigilo de documentos com a classificação ultra-secreto pode durar até 25 anos, com possibilidade de renovação. Como o caso completa 30 anos em 2026, há uma pressão crescente via a Lei de Acesso à Informação para que novos documentos sejam desclassificados. Os ufólogos teriam tido conhecimento de uma faxineira chamada Lindaura, que trabalhava em uma residência de militar em Varginha. A moça conta ter presenciado de maneira involuntária um evento perturbador durante um dia comum de faxina. Ela descreve que, enquanto realizava seus afazeres em um cômodo da casa, observou pela fresta da porta seu patrão militar reunido na sala de estar com alguns colegas de farda. Curiosa sobre o que assistiam na TV, espiou discretamente e ficou perplexa ao identificar um vídeo que exibia duas criaturas. Imediatamente associou aquelas imagens aos seres mencionados nos noticiários. Segundo a explicação de Lindaura, as criaturas eram de aparência assustadora. Pareciam estar em tanques cheios d'água. Uma delas se alimentava de alguma fruta, a outra estava deitada em outro tanque de água, porém imóvel, sugerindo que estivesse morta. Alguns dias depois, ao compartilhar o que viu com sua mãe, disse que não conseguia dormir, dominada por inquietação e medo. Sua mãe aconselhou manter a calma e guardar segredo, alertando sobre os riscos de comentar sobre o ocorrido, dado o ambiente militar em que trabalhava. Se desconfiassem que ela vazou informações confidenciais, poderia ser desmentida ou pior, ser presa. Ainda em 96, com o boom do caso em Varginha, um repórter da afiliada do SBT na cidade recebeu o contato de um jovem oficial da ESA, afirmando ter a posse de 6 fotografias e uma filmagem da estranha criatura. O soldado propôs vender o material por R$30 mil. O acordo foi acertado e um encontro foi marcado em um local público para selar a negociação. No dia e horário marcados, o militar apareceu muito nervoso, dizendo que estava desistindo do negócio. Sua mãe, sabendo do plano da venda do material para a TV, estava com muito medo, não apenas pela repercussão, mas das consequências daquela atitude, já que seu pai também era militar. Ele contou ao repórter como as filmagens e as fotos haviam sido realizadas, dizendo que nunca havia visto nada parecido. Ele confessou ter ficado tão traumatizado com a visão do ser que teve dificuldades para dormir por diversas noites seguidas. Em outubro de 2022, é lançado nas plataformas de streaming o filme Moment of Contact, do documentarista americano James Fox.
A publicação do documentário causou grande impacto na comunidade de aficionados por ufologia e chamou a atenção mundial para o caso Varginha. Fox obteve êxito em promover o filme como sendo o Roswell brasileiro, colocando Varginha na mesma prateleira de importância do incidente clássico de 1947, ocorrido nos Estados Unidos. No começo de 26, como parte das comemorações de 30 anos do caso, Pacatini esteve presente em Varginha para o Congresso Internacional Ufológico. Seu reaparecimento foi recebido com extremo entusiasmo e também gerou polêmica, porque ele não voltou calado. Mantendo seu estilo assertivo, Pacatini chegou a publicar notas de repúdio contra produções de mídia convencional que, segundo ele, tentaram ridicularizar o caso e dar voz a um ceticismo que ele rotulou como vazio e oportunista. Seu ressurgimento gerou um enorme engajamento nas redes sociais e as inscrições para suas palestras esgotaram rapidamente. Um dos fatos novos que ele trouxe gerou verdadeiro pandemônio, pois se tratava da constatação definitiva de que tudo o que ocorreu em Varginha em janeiro de 1996 era a mais pura verdade. Pacatini conta que em algum momento do ano de 2012 trabalhava em um projeto de engenharia, que é sua profissão original, em uma localidade do norte do país, quando chegou uma mensagem enviada por um militar conhecido seu de muito tempo, de sua total confiança e que hoje é detentor de alta patente dentro das Forças Armadas do Brasil. No mesmo dia, o ufólogo encarou uma viagem de 2.500 quilômetros de volta a Minas Gerais. Quando chegou, foi orientado a se encontrar com seu informante em uma coordenada totalmente secreta, bem longe de Varginha, uma área rural com muitas árvores que proporcionavam cobertura, e no horário da noite, por questão de segurança. Quando chegou ao local designado, Pacatini percebeu que seu amigo estava acompanhado de mais 2 outros militares, que assumiram postura de alerta e montaram guarda no perímetro enquanto a reunião misteriosa acontecia. Foi então informado ao investigador que, sob absoluto sigilo, ele assistiria a um vídeo, reforçando que, em hipótese alguma, ele poderia deixar o local da reunião com uma cópia da filmagem. O informante explicou que o material foi obtido por um grupo de soldados dentro de uma instalação militar brasileira sem autorização e sem planejamento, porque sabiam que o objeto da filmagem seria entregue à inteligência norte-americana e desapareceria para sempre. Em seguida, foi aberto um notebook na frente de Pacatini. Deram play no arquivo de 35 segundos e, finalmente, o ufólogo pôde contemplar com seus próprios olhos a materialidade de uma obsessão que o perseguia por mais de 2 décadas. A criatura era real, idêntica em proporção, formas e estranheza às descrições a ele confiada por tantas testemunhas por todos aqueles anos. O ser no vídeo estava muito frágil e não conseguia ficar de pé, de modo que precisou das mãos de 2 soldados para permanecer ereto. Os homens usavam camisas camufladas de mangas longas e luvas táticas. Nenhum soldado podia ser identificado no filme, porque a tomada foi obtida muito próximo da criatura. Eles reclamavam muito do insuportável odor de amônia que deixava o ar irrespirável. Alguém no fundo controlava as ações, martelando: "Olha o tempo, olha o tempo." Foi oferecido ao ser um pedaço de banana, uma tira de folha de alface e um copo de água, mas a boca do alienígena não se abriu. Sem lábios, era tão pequena que parecia um diminuto rasgo. O que chamou a atenção de Pacatini nas filmagens que lhe foram apresentadas foram os olhos. Os globos oculares eram enormes e saltados, de cor vermelha amendoada e sem pupilas. Um detalhe que pareceu enervante, porque não tinha como dizer para qual direção o ser olhava. E também havia um chiado. Não era estática da filmagem, não era do ambiente em que estavam. Era um som de zumbido que parecia uma caixa de marimbondo e que vinha da criatura. Ela fazia um som baixo de sibilo que ficou na mente do ufólogo por várias semanas depois. E no fundo, a voz que contava o tempo declara: "Encerrou." Foram apenas 35 segundos, mas Pacatini informa ter ficado extremamente impressionado com o que viu naquela noite. Ele pediu para assistir a filmagem mais 4 vezes e atesta que o ser no vídeo, embora moribundo, estava vivo e que não tem nada a ver com qualquer forma de vida conhecida na Terra. 30 anos. Para Varginha, a cidade que foi visitada pelo insólito e se reinventou, é o tempo que uma cicatriz leva para endurecer.
sob o verniz do turismo pitoresco, estátuas de gesso e naves espaciais de concreto, está guardada a memória de um trauma que a lógica oficial tentou dissecar. As sombras nos corredores do Hospital Humanitas sabem. Varginha hoje está tranquila, mas é a paz de quem sabe que o céu nunca esteve vazio. E o silêncio que resta é apenas o fôlego que o mundo prende antes da próxima revelação. Já o Estado-nação, que abriu mão de tão valorizados assets, ganhou como compensação dos americanos um acordo de cooperação para o uso pacífico do espaço sideral firmado nas dependências do INPE, onde o próprio administrador-geral da NASA compareceu para rubricar os papéis. Uma década depois, um astronauta brasileiro foi mandado para a ISS. Braço forte, mão amiga e bota pesada. Seus carimbos de confidencial tentaram realizar um ato de engenharia reversa, transformar o extraordinário em banal. Mas para a frustração dos burocratas, o sigilo é sim uma semente miserável. Quanto mais fundo se tenta enterrar um segredo, mais o solo se torna fértil para os frutos azedos da paranoia e do mito. Varginha hoje não é mais uma coordenada geográfica em Minas Gerais. Tornou-se nervo exposto, pulsante na espinha dorsal da ufologia do Brasil. Você já parou para raciocinar sobre o real significado de fazer contato visual com algo ou alguém? O que você sente quando olha dentro dos olhos de uma pessoa amada? Sua esposa, filhos ou um amigo verdadeiro? Que tipo de energia é trocada quando olhamos os olhos dos nossos pets? Ou em situação extrema, ao ficarmos cara a cara com um predador? Será que o reflexo na pupila do outro ser vivo é a projeção daquilo que carregamos dentro de nós? Mas antes, não se esqueça que deixar um comentário respeitoso e hypar o vídeo são fundamentais para impulsionar esse trabalho e fazer a plataforma entregar o conteúdo deste bizarro canal para um público maior. E é claro, não vai te custar absolutamente nada. O caso Varginha nos conta que há pessoas que seriam capazes de jurar perante uma corte que olharam dentro dos olhos de uma entidade biológica extraterrestre e o que viram causou neles uma transformação profunda e inegável. A consciência é fortemente golpeada pelo simples ato de ver o ser, e isso é prova da nossa imaturidade como espécie. Poucos de nós estariam preparados para uma admissão pública escancarada de que existem os outros. E aqui dou certo crédito para as ações das instituições que, de repente, foram convocadas para lidar com algo com o potencial de trazer pânico social, ou mesmo de causar uma crise sanitária sem precedentes. Essas forças e os destemidos investigadores que compuseram o lendário Grupo dos Sete estavam apenas em lados opostos desse cabo de guerra cósmico. Para as meninas do Jardim Andere, o tempo parou naquele terreno baldio, e o preço que pagaram por não serem capazes de mentir para seus próprios sentidos jamais será compensado. Tentativa de aliciamento alguma dessa terra ou de outra as convenceria a negar a experiência de quebra de realidade que tiveram. Suas vidas estão marcadas pelo avistamento de algo que não pertence a esse ecossistema. Estarão para sempre estigmatizadas em um mundo que prefere o conforto da cegueira. Cada um que olhou nos olhos da criatura viu sua própria verdade. Para Vittorio Pacatini, o que foi mostrado a ele naquele vídeo capturado de forma clandestina foi o fechamento de um ciclo. Esse momento de conexão visual é o que impede que o caso morra como uma mera lenda urbana. Os relatos de quem viu impressionam pelo choque que causaram, o terror do desconhecido ou o assombro do entendimento de que se está diante de uma inteligência avançada muito à frente da nossa. Quem viu passou algumas noites sem dormir. Quem sabe Pacatini, depois de assistir à fita do ET, tenha enfim conseguido descansar.